Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que querem levar para você, telespectador, informações importantes a respeito da vida do dia a dia do trabalhador. No programa de hoje a gente vai conversar com a Fernanda Carizio. A gente vai falar um pouquinho sobre as conquistas a partir da Comissão da Verdade. Ela foi uma das entrevistadas pela Comissão da Verdade e a gente tem umas coisas bem legais para contar para você. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco. E para que a gente consiga entrar no clima de Comissão da Verdade, eu queria que você entendesse que a Comissão da Verdade visa investigar os crimes cometidos por agentes do Estado ao longo do século XX. Foi criada em 2012 pelo governo federal, que nomeou um grupo de juristas, professores, incumbidos de integrar a chamada Comissão da Verdade. Tal comissão tem por objetivo realizar investigações sobre os vários crimes cometidos pelo Estado brasileiro entre os anos de 1937 e 1985. Nesse recorte temporal, há interesse especial em buscar os crimes que aconteceram em dois regimes ditatoriais desse período. O Estado Novo, que foi criado no governo de Getúlio Vargas entre 1937 e 1945, e a ditadura militar, ocorrida entre 1964 e 1985. E agora sim, a gente vai dar, de fato, início à nossa conversa com a Fernanda Carizio e vamos entender um pouquinho da ligação da Fernanda com a Comissão da Verdade, não é isso, Fernanda? Isso. Muito obrigada por estar participando do programa. Para a gente é muito importante falar sobre esse assunto. Afinal de contas, em Petrópolis, hoje a gente está gravando aqui no Rio de Janeiro, diretamente da sede da CUT Rio, mas lá no Rio a gente tem a Casa da Morte, que é também uma conquista da Comissão da Verdade. Queria que você me falasse, para a gente começar esse bate-papo, qual é a sua ligação com a Comissão da Verdade? Bem, Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tem várias reprises. Bom, então, bom dia. É muito bom estar conversando com vocês e passando um pouco dessa experiência e desses fatos, né? Quer dizer, a Comissão da Verdade se dispôs a apurar os fatos, como você já explanou, e onde é que eu entrei nessa história, né? Em 1977, eu já vinha participando do movimento estudantil desde 73, 74, e fazia parte de uma organização, então, clandestina, o Movimento pela Emancipação do Proletariado. Atuava no movimento estudantil, eu já era bancária, sindicatos bancários um pouquinho também, e fui presa em 77. Em 77, os organismos aí da ditadura, o DOI-CODE, prenderam várias pessoas, vários companheiros ligados ao MEP, e eu inclusive. E a Comissão da Verdade, então, procurou, através do Sindicato dos Bancários, pessoas que atuavam no movimento, que tinham sido presas ou sido perseguidas na época da ditadura militar, e eu fui uma delas. Eu prestei depoimento para a Comissão da Verdade, juntamente com outros presidentes, ex-presidentes do Sindicato dos Bancários. Aqui do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Eu fui presidente do sindicato em 2 mandatos aqui, de 1994 a 97, depois de 97 a 2000. Então, eles pegaram o meu depoimento, do Ivan Pinheiro, que foi presidente em 1979, depois Roberto Pessinoto, que foi depois dele, Ciro Garcia e eu. Pegando, então, o depoimento de como tinha sido o processo de perseguição da ditadura militar sobre os trabalhadores, sobre as pessoas que participavam do movimento popular, do movimento sindical. No meu caso, eu fui presa quando atuava no movimento estudantil. Voltando um pouquinho no tempo, então, assim, quando que a Fernanda, jovem, adolescente, no auge da sua força, decidiu se envolver
com um movimento clandestino que estava sujeito a toda essa conjuntura, a possibilidade de prisão. Como é que foi isso? Porque, na verdade, a gente fala muito da Comissão da Verdade, a gente fala da Casa da Morte, mas a gente raramente tem a oportunidade de falar com alguém que sofreu, mas que sofreu por conta de uma escolha. Então, vamos dar um passo atrás. Como é que foi esse processo de escolha, de participar disso? O que te levou lá atrás? Bom, é difícil de avaliar o que levou, né? Mas tem algumas coisas que eu percebo, assim. Meu pai era francês e meu pai era da Ação Católica Operária. Veio aqui para o Brasil depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? E lutou na Segunda Guerra e veio para cá depois que ele se desmobilizou. E aqui no Brasil ele foi procurar a Ação Católica Operária. Ele já era da Ação Católica Operária na França e foi procurar aqui. E acho que assim, a realidade dele, a experiência dele, as coisas que ele passava para nós, né, para a família, influenciam na formação de uma maneira de ver as coisas, né, de ver a vida. Quando eu entrei para a faculdade em 72, na PUC, e lá ainda tinham alguma coisa de movimento estudantil em 72, pouca coisa porque a perseguição já vinha desde 64, né? Mas lá ainda tinha os centros acadêmicos, lá eram diretórios acadêmicos funcionando. Eu fui fazer jornalismo e me aproximei demais, do... Né? Era 72, então a PUC os diretórios faziam uma comemoração dos 50 anos da Semana de Arte de 22, a Semana de Arte Moderna. E eu me aproximei do movimento, a partir daí comecei a me aproximar também do que estava acontecendo, você vai tomando conhecimento das coisas e aproximando. E a partir daí passei a participar do movimento estudantil, inicialmente pelo Partido Comunista Brasileiro, pelo PCB. Depois percebi que não era bem essa a minha visão de mundo, de atividade política. Me aproximei do que depois virou o Movimento pela Emancipação do Proletariado. Na época era chamada Fração Bolchevique da Política Operária, de uma outra organização. E comecei a participar do movimento estudantil primeiro, depois a partir daí da própria organização, e você não tinha muito onde participar politicamente que não fosse em organizações clandestinas, porque as outras não existiam, né? Não existia a possibilidade de participar de forma aberta, né? Então acho que tem um pouco dessa origem, tem um pouco do que estava acontecendo no momento, de tomar conhecimento das perseguições, da situação por que o país estava passando, né? Cerceamento das liberdades, o movimento estudantil com uma série de empecilhos, né? Os centros acadêmicos fechados na maior parte dos lugares, várias pessoas já tinham desaparecido, e a gente... Por aí é que eu comecei a participar. Como é que foi o momento, o período, o lastro ali de estar participando do movimento, ser presa? Quanto tempo você ficou presa? Como é que foi isso? Conta para o nosso telespectador um pouco dessa experiência. Já estavam, entre outras coisas, já estavam na efervescência o movimento pela anistia. Né? Que a gente já estava naquele período que muitos chamaram de um período de transição, já se falava em abertura, e que acabou só se efetivando em 85, mas todo esse processo, a anistia mesmo saiu em 79, né? Então você já estava passando por aquele primeiro momento, ainda um pouco, já havia alguma abertura, mas ainda existiam prisões, ainda existia perseguição, e o que aconteceu? Nós tivemos... Após uma reunião do Movimento pela Anistia na PUC, aqui do Rio, no dia seguinte a gente soube que vários companheiros do MEP tinham sido detidos, tinham sido presos. Essa, aliás, é uma diferença entre o nosso caso e alguns anteriores. Quer dizer, como a gente já estava nesse momento de meia abertura, as prisões do pessoal do MEP foram noticiadas. Quando eu fui preso, eu já tinha visto no jornal a relação dos que tinham sido presos na segunda, na terça-feira. Eu fui presa na quinta-feira dessa semana, né, de 21 de julho. Então, meio que assim, a gente já sabia o que estava acontecendo, já sabia que estava em risco, né? Claro que nem... E foram muitos presos nesse processo, muitos presos ligados ao MEP, e alguns que não tinham nada com isso, mas que eram amigos e foram presos também.
E eu fui presa, eu trabalhava no Banco do Brasil e estudava na Universidade Federal Fluminense. Comecei na PUC, depois fui para a UF. E morava em Niterói. Saí do Banco do Brasil, trabalhava no banco de 7 a 1. Saí mais cedo para ir a Niterói, eu ia na minha casa para sair de lá, né? E eu já tinha até combinado para ficar na casa de uma amiga, porque a gente sabia que estava sendo perseguido. Mas quando eu saí do banco e chegar na estação do que era a estação do Aerobarco, agora nem sei o que é ali, na frente de onde era o mercado de peixe, tinha um carro, com os caras saíram com as 4 portas abertas, me enfiaram dentro do carro. Eu ainda tentei fazer o que a gente vê na televisão, né? Tentei jogar a bolsa para ver se alguém achando a bolsa localizava, mas eles não deixaram, seguraram a bolsa. E daí me vendaram e me levaram para o quartel da PE. Tinha você não sabe o que vai acontecer, né? Fiquei vendada a maior parte do tempo. Eu estava capuz a maior parte do tempo, ficou de capuz. Foram 10 dias no DOI-CODE. Você está dizendo para mim que você ficou mais ou menos 10 dias entre vendada e de capuz? Vendada eles botaram uma venda mesmo, acho que até para não chamar atenção na rua, né? Mas depois chegando lá foi capuz. Não, assim, botava capuz, aí quando botava você numa espécie de uma celazinha, que tinha uma cama, um chuveiro, um vaso sanitário e uma piazinha. E a cama era uma coisa comprida, assim, que só tinha essa de alvenaria. E aí você não ficava de capuz, mas se chegasse alguém, já botava capuz, era para você não ver as pessoas, não, né? Não reconhecer visualmente. Não reconhecer, E então foram 10 dias lá e aí ou você deixava você lá, ou me levaram para o que eles chamam a cadeira do dentista, né? Que é onde eles dão um choque elétrico. Você passou por todas essas coisas? Por todas essas coisas. Assim, Nossa, de uma certa forma, na cabeça, eu não sei, porque a gente jovem também pensa de outra maneira, né? Mas assim, o fato de que a prisão tinha sido noticiada, que a gente sabia e as pessoas sabiam, né, das prisões, meio que colocava para você assim, eles não podem dar sumiço em você, porque você foi oficialmente presa. Mas, não sei, você não sabia o que ia acontecer, né? Não tinha como saber. E foram vários presos, mas eu não vi nenhum dos outros. Sabia que estava lá, não sabia, até ouvi. Ouvi o Arthur Obino, que foi preso junto, ouvi ele falar, e só vi na hora da saída, que eles levaram para o antigo DOPS, né, aqui no DPPS, aqui na Rua da Relação. Aí eles trouxeram eu e uma outra pessoa, o Frederico, que hoje é o pai do meu filho, preso ali comigo. Eu até já conhecia ele do movimento, mas não tinha uma atuação direta com ele, não, mas conhecia do movimento. E nós saímos juntos do DOI-CODE para ir para o DPPS. Então, essa era uma situação toda confusa. E, assim, é impressionante como eles lidavam com a gente. Uma coisa que me chamava a atenção, eles diziam assim: o que você pensa? Se um dia vocês tomarem o poder, nós vamos para as montanhas fazer guerrilha. Porque nós não vamos aceitar. Então, eles tinham... Era uma relação ideológica mesmo, né? Dos caras que eram os torturadores, dos caras que faziam as demandas. Não era só uma questão de ordem, de superior? Não era. Isso é interessante. Não era só uma questão de obedeço ordens. Obedeço ordens, não. Não era. O cara que te diz isso, ele não está só obedecendo ordens. Porque se ele estivesse só obedecendo, ele só cumpria seu protocolo e estava tudo certo. Ele não se envolvia emocionalmente. Exatamente. Quando a gente chegou no DPPS, não. Aí, aqui no DPPS, os caras não sabiam nem o que estava acontecendo aqui na Rua da Relação. Eles não sabiam. É uma cena que eu sempre conto porque ela é engraçada. Nós chegamos, eu, Fred, tinham dois guardas, um com um walkie-talkie, um que era, sei lá, o chefe da coisa, e um com a arma, um armado. Aí entramos. Aquele elevador velho, porta pantográfica, mantenha-se afastado, pequeno. E tinha escrito no fundo uma coisinha assim: máximo 4 passageiros.
Então entraram os policiais, a gente entrou e o cara que estava com a arma, ficou olhando estático para aquele quarto, máximo 4 passageiros. Aí outro se aborreceu e falou, entra logo. E entramos. Então, é assim, uma cena estranha, porque ali era uma carceragem comum, o cara não sabia como lidar com preso político. Que é uma outra realidade. A gente vai fazer um breve intervalo, volta falando a respeito da sua entrevista propriamente dito para a Comissão da Verdade e o que isso gerou emocionalmente, profissionalmente, todas essas questões. Hoje a gente vai divagar um pouquinho sobre como é que é uma trabalhadora que pensa nos trabalhadores e que passou por situações tão, para mim, inimagináveis. Eu sou de 83, então é uma outra realidade de fato. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com a Fernanda Carizio. Fernanda, agora voltando para a Comissão da Verdade, como é que foi a sua entrevista? Onde ela foi realizada? Como é que foi essa experiência? Vamos dividir isso com os nossos telespectadores lá de Petrópolis. Bem, a Comissão da Verdade marcou um depoimento em que ela ouviu, como eu até citei antes, os ex-presidentes aqui dos sindicatos bancários. Então, ela ouviu o Ivan Pinheiro, Roberto Persinotto, eu e o Ciro Garcia. Tanto a Comissão da Verdade tinha por objetivo ouvir o nosso depoimento sobre o que tinha acontecido com a gente, com cada um de nós, mas também como tinha sido a continuidade da nossa atuação, né? Porque a gente vê que tem muitas pessoas que passaram por isso e depois não tiveram mais nenhuma ação, não participaram mais, ou participaram, como tinha sido no nosso caso, porque no nosso caso, tanto eu, a não ser o Ciro, que foi preso já no processo, já como dirigente militante sindical, mas nós não, tanto o Ivan Persinotto, eu, a nossa experiência de ação política e de militância política é anterior ao sindicato, até porque a gente só conseguiu retomar o sindicato da mão dos interventores e da ditadura em 79, justamente quando o Ivan assumiu a presidência. E então as coisas já tinham acontecido, né? Essas situações já tinham acontecido. E o que a gente percebe? Primeiro, assim, que é interessante ouvir tanto um depoimento de nós todos, quer dizer, primeiro, que apesar de tudo, apesar das pessoas terem sido presas, terem sido perseguidas, terem sido torturadas, o Persinotto ficou preso na Ilha Grande muito tempo e tudo, as pessoas não desistiram e continuam até hoje atuando no movimento, continuam até hoje na luta pela liberdade, pela democracia, pelos trabalhadores, ou seja, as pessoas não desistiram. Talvez até com muito mais garra, muito mais coragem, muito mais força. A gente percebeu isso, que aí pegou tanto eu quanto o Ciro, na greve em 79, logo após a retomada do sindicato. A gente teve a primeira greve dos bancários depois da retomada, né? Então foi uma greve, sim, que foi bastante forte porque a gente tinha. Foram alguns dias de greve, hoje a gente faz um mês. Mas naquela época, 79, você conseguir fazer 2, 3 dias de greve era muita coisa. Era muito. E a gente percebeu assim, tanto eu quanto o Ciro, que depois fomos chamados no DPPS para depor, por conta da nossa atuação da greve. A gente não era dirigente do sindicato, mas a gente era do comando de greve. E fomos chamados, e a gente percebeu na entrevista a irritação do delegado e tudo, Borges Forte, que era o delegado na época, como quem diz assim, poxa, os caras foram presos, tudo agora volta, continuam fazendo a mesma coisa, eles não desistem. Né? Você sentia que o clima era esse, né? Que esses caras não aprendem, né? Não desistem. Então, acho que um pouco, então, o nosso depoimento pegou muito isso, como é que foi a nossa atuação, como é que foi a atuação depois, como é que foi um pouco até o que você perguntou, por que a gente passou a atuar no movimento, por que a gente se ligou a esses movimentos de esquerda e depois o movimento sindical.
E o que eu pessoalmente percebi, até pelas pessoas que depois do depoimento vieram falar comigo, assim, até um pouco que você também falou, assim, não posso imaginar como é que era, não posso me ver nessa situação, com 20 e poucos anos, né? Eu quando fui presa tinha 24 anos, com 20 e poucos anos, quer dizer, isso acontecia só por atuar no movimento estudantil? Era isso? Então, algumas pessoas que ouviram o depoimento vieram falar, puxa, não consigo imaginar como fazendo o que eu faço hoje levava à prisão antigamente. Exatamente. Quer dizer, como é que é você viver numa situação, num estado onde coisas que hoje são normais, que qualquer um faz normalmente, podiam levar você à prisão e, no caso de algumas pessoas, até a morte, né? Eu imagino, na verdade, assim, tentando fazer uma comparação leviana quase, mas aqui eu apresento um programa de movimento sindical em que a gente vive reclamando de tudo, a gente vive falando um monte de coisa. Imagina o que não iam fazer comigo, que eu sou a cara, lá em Petrópolis, né, a cara pública do movimento sindical, nessa questão de estar toda semana na televisão, levando temas, a gente está discutindo, a gente está incomodando, muitas das vezes a gente reclama do poder público municipal, estadual, federal, e a gente vai falando mal do patronal, que não teve ganho real, está oferecendo menos que a inflação. Quer dizer, isso tudo é um complexo, só de imaginar, não dá para imaginar como é que seria. Não seria, né? Você não teria esse programa. Não seria, é verdade. A gente tem que pensar por aí. Não haveria a menor possibilidade de um programa com essa natureza existir naquele momento. É verdade, que bom que a gente evoluiu e que a gente hoje tem o direito de ter uma expressão pública, como a gente conversou também com o Orlando, né, a respeito de democratização de mídia. Hoje, a gente ao mesmo tempo fala que houve um tempo em que não tinha liberdade nem para pensar, quiçá, em democratização de mídia, né? Como é que é? Hoje a gente tem um espaço para poder falar sobre a realidade do trabalhador, para levantar as causas e bandeiras dele. Mas depois da entrevista, né, com a Comissão da Verdade, quais foram os passos além disso e qual é a sua avaliação a respeito da Comissão da Verdade e do que vem sendo descoberto ao longo e a partir dela? Olha, levantar esses dados, e no caso específico não foi, quer dizer, todas as entrevistas que foram feitas, todos os levantamentos, acho que é muito importante tornar público, né? Como você falou agora, quer dizer, as pessoas nem sabem que isso aconteceu. Então, como elas não sabem que isso aconteceu, a gente vê hoje na rua pessoas dizendo, era bom quando os militares eram no poder. E a gente está bem vivendo um momento disso, né? Pois é, nem sabe o que aconteceu, não sabe qual foi aquela realidade, não tem ideia. Isso, as pessoas que não viveram esse momento, que não tiveram nenhum contato com ele, não sabem. Então, acho que é muito importante divulgar. Então, o papel da Comissão da Verdade, como alguém que mostra os fatos, mostra o que aconteceu, só o fato de expor o que aconteceu já é importante. Além disso, é cobrar consequências disso. Então, acho que a gente precisa, sim, a Comissão da Verdade continuar na sua investigação e avançar até para, se for o caso, a punição dos culpados. Porque é muito simples você dizer que tá tudo bem, todo mundo é anistia, temos que esquecer. Exatamente. Não tem como esquecer. Esquecer é uma coisa muito complicada, porque se você esquece, você fica sujeito a voltar a ter situações como essa, a repetir. Porque você esqueceu, fingiu que não aconteceu. Se com uma situação muito mais grave, não dá que pra foi deixar da Segunda Guerra Mundial, que foi a atuação dos nazistas. Ainda tem doido que diz que não aconteceu o Holocausto, que os campos de concentração não existiam, nada disso. Você imagina, dizer, imagina numa situação menor, como é a que aconteceu no Brasil. Então, acho que denunciar, expor os fatos, apurar é muito importante. E, se for possível, continuar nessa investigação para obter a punição dos culpados. Maravilha, Fernanda. A gente está chegando no final do programa. Eu agradeço a sua participação. Obrigada por dividir com a gente a sua história. Eu acredito que você já tenha contado ela uma centena ou mais do que isso de vezes, mas o nosso telespectador não conhecia e sabia que tem alguém tão próximo da gente que está no movimento sindical, é do Sindicato dos Bancários, ou seja, tem uma mesma bandeira que a gente sempre levanta, né, que é o respeito à dignidade do trabalhador. Muito obrigada por ter participado com a gente. Foi um grande prazer pessoalmente conhecê-la. Obrigada, e acho que parabéns à atuação
de vocês, que é muito importante para a continuidade dessa luta. Maravilha, obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente. Tenho certeza que foi muito interessante para você também conhecer um pouquinho mais da Fernanda, entender essa realidade e que a Comissão da Verdade consiga descobrir mais coisas e deixar todas elas mais claras, que a verdade seja de fato colocada à tona. Muito obrigada, a gente volta na próxima semana com um novo programa. Até lá, tchau, tchau.